Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos ficar em pé. Nós leremos Tiago, capítulo 3. Até o 6. Tiago pega as cartas de João e volta. Você encontrará mais fácil. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e se gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai, estamos aqui porque uma força maior que a nossa nos trouxe. E esta força é o teu Espírito. Porque o Senhor sabe que muitas coisas são solucionadas, são resolvidas ao ouvirmos a palavra. Ela sempre vem de encontro com as nossas necessidades. E uma grande necessidade que temos é de andar certo e de viver o cristianismo durante as horas que não estamos aqui. Mas para vivermos estas horas lá fora, como cristãos, precisamos estar alimentados com a tua palavra e cheios com o Espírito Santo. Portanto, a nossa vida aqui, ela tem como primordialidade se encher do Espírito Santo e do aprendizado que vem do céu. E as demais coisas
cremos, conforme a tua palavra diz, que serão acrescentadas. Seremos curados, os nossos problemas resolvidos, tão somente estejamos na tua presença, recebendo como fruto os raios solares, nós recebendo os raios do sol da justiça, que é o Senhor, para podermos atingir o amadurecimento espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem assentar. Igreja, todo homem ou mulher embriagado ou embriagada, ele faz coisas que não faria se estivesse sóbrio. Não sei se alguém já passou por isso. E a Bíblia Sagrada, na carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer sóbrio? A palavra sóbrio quer dizer comedido, moderado, cauteloso, sensato, prudente e ajuizado. Uma pessoa sóbria é o mesmo que dizer: eu tenho temperança. Vocês veem a necessidade de se encher do Espírito Santo. Não se preocupemos com o restante das coisas. O Senhor Jesus disse, São Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você obedece a Deus e descansa no que Ele disse, porque Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Então, o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O reino de Deus é o Espírito Santo. Você busque ser cheio do Espírito Santo para poder ter frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade,
a benignidade, a mansidão, a fé e a temperança. Vigiar significa estar atento, estar em sentinela. Na mensagem, deixando escapar a pressão, parágrafo 47, falando de Pedro 5, versículo 8, o profeta diz assim: se ele puder, isto é, o diabo, te pegar sobre pressão, precipitando, correndo sobre alguma coisa, você tomará decisões, fará coisas que você não faria se assentasse e pensasse sobre aquilo. Então, você tem que se manter sóbrio. E o Espírito Santo faz de você uma pessoa sóbria, vigilante, cautelosa, prudente, cometido, moderado, temperado. Por que Tiago pregou muito sobre a língua? Vocês não sabem do que a língua é capaz. Quando você não está sóbrio, você acaba dando lugar ao diabo. Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos, veja que Paulo nunca disse que nós não iramos. Nós somos humanos, nós sentimos quando alguém faz mal para nós, ficamos aborrecidos. Mas ele disse: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Isto é, antes que o sol se ponha, você deve refletir e você deve acertar aquilo. É isso que significa. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Não deis brecha para o diabo. Não deis motivo para o diabo. Fecha a porta para Satanás. Então quer dizer que mesmo nós, irados, por causa de um mal, uma situação, o Espírito Santo em nós faz com que nós tomemos uma posição de não deixar aquilo criar raiz. Porque quando nós ficamos irados e aquilo cria raiz,
E às vezes até motivado pela razão. A razão é um grande mal que às vezes nós deixamos ir por ela. A razão, os motivos. Então, a primeira coisa, pessoa nervosa, deu lugar ao diabo, ela tem desejo de vingar, descontar. Provérbios 20, 22. Anote aí. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera no Senhor, Ele te livrará. É uma posição difícil para o crente. Porque o crente não pode desejar a vingança. Mesmo sabendo que Deus é vingador. Ele não pode desejar. Porque se ele desejar a vingança, ele estaria querendo pagar o mal com o mal. Romanos, capítulo 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Esse dai lugar à ira não é dar lugar à sua ira. É que Deus, Ele se ira contra a pessoa que te faz o mal. Dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança. Eu recompensarei. Aí vem: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Difícil? Pedro nos ensina para seguir as pisadas de Cristo. 1 Pedro 2, do 21 ao 23. Porque para isso sois chamados, porque Cristo morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, o qual da sua boca não se achou engano e nunca cometeu pecado. Quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Vocês sabem que às vezes
nós sofremos injustiça. Somos injustiçados. Esposas injustiçadas, maridos injustiçados, filhos injustiçados, injustiçados no trabalho, entra até os irmãos. Mas a Bíblia ensina você sofreu dano. 1 Coríntios 6, versículo 7. Paulo está dizendo aqui que quando tiver alguma coisa um contra o outro, não ir lá fora perante os injustos, trazer o caso para os santos, que nós vamos julgar até os anjos, julgar o mundo. Mas ele desaprovou, irmãos, procurar o pastor para acertar as coisas. Ele disse, se vai levar lá fora, é melhor que traga aqui dentro. Mas ele desaprovou. O que ele queria mesmo é que quando nós fôssemos injustiçados, sofrêssemos o dano. Eu vou ler junto com vocês. Primeira carta aos Coríntios 6. Veja que ele fala, é como os dons, né? Procurar com zelo os melhores dons, e eu mostrarei algo mais excelente. Final do capítulo 12, e mostra que é excelente no capítulo 13. Ouça alguns de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quando fala santo aqui, não está dizendo que é São Pedro, São Paulo. Está entendendo? Que essa classificação dos apóstolos ser santo é católica. É visando a intercessão deles. Porque eu posso dizer aqui, que aqui tem Santa Nadir, São Daniel, São Alfredo, Santa Maria, Santa Luísa, Santa Marisa. Está entendendo? Aqui está cheio de santos. Não teria nexo Paulo escrever para ele mesmo. Carta de São Paulo aos santos que estão em tal lugar. Carta de São Paulo aos santos que estão em tal cidade. Ele estaria escrevendo só para os apóstolos? Escreveu aos santos, à igreja. Estes santos aqui, em particular, é os oficiais da igreja. Mas não só é eles que são santos. Todos nós somos santos. E ele está falando aqui da igreja. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, está vendo? Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja?
Para vos envergonhar, o digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Então, na preferência de Paulo, é que mesmo injustiçado, se é eu sofro o dano. Eu entrego nas mãos de Deus. Não deve ter isso no nosso meio. A igreja captou? Então veja, isso acontece quando fazemos de trincheira a razão, já tendo uma raiz de amargura. Outra coisa que o desequilíbrio, a falta de temperança causa. A pessoa amaldiçoa. Mas eu acredito que nenhum de nós quer amaldiçoar. O que a Bíblia diz, no versículo 14 de Romanos 12: abençoai, não amaldiçoeis. Se tratando de crente, eu não acredito que a gente amaldiçoa abrindo a boca deliberadamente. Mas acabamos amaldiçoando quando estamos irados, nervosos, sem controle. Por exemplo, o pai, que hoje em dia se sabe, o que nasce de filhos, com esse problema hiperatividade, parece que estamos num tempo que nasce muitos. E antigamente, no sítio, os pais não percebiam. Porque no sítio tem muita árvore para subir. Não é isso? E a molecada, elas tinham energia para gastar. Já trabalhavam quando criança, levantavam cedo, cada um tinha uma tarefa: tratar das galinhas, tratar dos porcos, apartar os bezerros. E o restinho que sobrava era subir em árvore, gastava energia, sabe? E hoje as crianças nem brincam mais. Não brinca, vive atrás do computador. E parece que se alimenta vendo, jogando videogame, aqueles videogames de luta, de matar. E muitas vezes que estão fazendo aquilo debaixo do som de rock. Quem já percebeu que nesses joguinhos o som é de rock? É rock. Som pesado. Eu tive um menino brincando com um carrinho, atropelando as pessoas, atropelando os velhinhos. Velhinha passar na rua, com a bengalinha, o carro vinha, passar por cima. No som de rock.
no som de rock. Então, isso traz um mal terrível àquela criança. Então o pai chega estressado do trabalho. Já ensinei na igreja que você não tem que trazer problemas, você tem que se sentir aliviado ao chegar em casa. Dizer, graças a Deus eu cheguei na minha casa. Deixa o problema lá fora. Porque o seu patrão não quer que você leve o seu problema para a empresa. Vai prejudicar a sua produção. Diz que no serviço tem psicólogos, tem o Grêmio esportivo lá para a pessoa correr, sabe? Tem férias. Férias não é para você dormir o dia inteiro. Férias é para você sair da rotina. Está entendendo? Fazer uma viagem. Até mesmo você que trabalha como pedreiro. Nas férias, você ia arrumar a sua casa. Você saiu daquela rotina, do seu trabalho. Isso te fará bem. O estresse vai embora. Então, eu sei que é difícil fazer o que eu vou dizer. Você vê um filho que te dá trabalho, você precisa de vez em quando chegar a vara nele e ainda dizer que o seu filho é uma bênção. Tem gente que amaldiçoa sem querer. Ah, não sei não. Isso não vai dar o que presta. Esse eu não sei não. Não vai dar o que presta. Você está amaldiçoando. Você tem que olhar e dizer ao contrário. O meu filho é uma bênção. Ao dizer isso a respeito dele, você já está abençoando ele. Abençoando a filha. Mesmo dando trabalho. Os filhos da irmã Ati, o profeta disse, eram 2 delinquentes, malcriados, zombadores do evangelho, sem educação. Quanto tempo aquela irmã deve ter orado? O que ela mais queria era a salvação dos filhos. E ela nem pensava que seria naquele dia. Tem gente que se amaldiçoa a si próprio. Eu nasci só para sofrer. Ah, se esse que vem sofrendo lembrasse que há um Deus que chama e que muitas vezes o sofrimento é porque tem se distanciado de Deus, conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra. Sabia disso? Você sabe que felicidade só em Cristo, só em Deus. E muitas vezes relacionamento não dão certo. Tem gente que é tão genioso ou geniosa
que chega até a dizer assim: eu sou uma pessoa difícil. Mas nunca cai no coração que aquilo é um mal para ele, é um mal para ela. Eu conheço gente que é solteira, nunca casou, e se continuar daquele jeito, nunca vai casar, porque ninguém suporta. Não tem homem que suporta. Tem toda a chance de casar, mas não vai casar, porque não tem ninguém que suporta. Aí quando que vai sofrer? Vai sofrer lá na frente. Que a melhor coisa que tem é você ficar velhinho e ter filhos, filhas, para cuidar da gente. Sabia disso? Você construir semente. O Anadir disse para mim assim, falando de ser avô, né? A Bárbara não quer que eu vou visitar a Helena. Eu disse, eu vou sim. Semana que vem eu vou. É uma vez por mês. Coisa gostosa até neto. É cumprimento da Bíblia. Salmo 128. Verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Coisa boa. É bom a pessoa envelhecer crendo em Deus. E quando a pessoa não tem ninguém, parente não quer cuidar não, gente. A não ser que a aposentadoria for boa, né? For boa, aí sim. Deixa vir. Enquanto está vivo, a gente vai guardando uma parte, né? Eu creio que com o salário mínimo ninguém está querendo mais não, sabe? Porque só de remédio já vai o salário todo. Então, eu tenho amigas, não vou mencionar o nome, mas como que é complicado? Como que é complicado? Não dá certo. Então eu nasci só para sofrer. Gente, a nossa boca, você lê em casa, finalzinho lá da carta de Tiago. Você não se tira água doce e amarga do mesmo manancial, não existe isso. Mas às vezes da nossa boca sai bênção e maldição. Provérbios 18, 21. A vida e a morte está no poder da língua. Então, se a vida e a morte estão no poder da língua, você pode usar a tua língua para te abençoar. E abençoar os seus filhos, a sua família, seus irmãos da igreja. Sua boca ser uma bênção. Está entendendo? Porque toda vez que você diga, eu nasci só para sofrer, você está se amaldiçoando. E você vai continuar sofrendo. Mas diga assim, eu tenho o direito de ser feliz. Cristo me deu esse direito. E eu não vou ser mais uma pessoa amarga, amargurado. Noemi disse, me chama de Mara, amarga. Nós não temos que ser um povo amargo, mas um povo dócil, abençoado, abençoado por Deus.
problema que existe, estamos sujeitos a ter problema. Mas você sai para a sua lida crendo. Sai, não é quando você vai para a igreja só que Deus te abençoa, não. É quando você vai trabalhar. Deus vai me abençoar. Porque Ele é o meu Deus. Ele é o teu pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Igreja, como que o mendigo tem fé? Houve até uma palestra sobre que é que ninguém ganha dinheiro, só o mendigo que ganha dinheiro. Porque você trabalha para ganhar dinheiro, né? Salário. Só o mendigo que ganha. Ele tem uma fé tão tremenda que ele vai numa pessoa, ela diz: eu não vou te dar. Ou até mente: eu não tenho. Ele pensa: não tem problema. Eu tenho o dia inteiro para pedir. De alguém eu vou ganhar. E ganha. Saí do banco ontem, tinha um mendigo bêbado, pescando, e entre as pernas dele tinha dinheiro. Se passar um mendigo esperto aí, vai roubar dele. E ganha bem. Mendigo ganha bem. Sabia? O mendigo que pede o dia inteiro, com fé, ele chega a ganhar uns R$ 30 ou mais por dia. Esse que estava lá, bêbado, cochilando, tinha R$ 2 e várias moedas. E estava dormindo. Ele estava dormindo. Então a gente tem que crer, gente. Só de você estar indo para a sua lida, você já está cumprindo com a palavra. Vai ter com a formiga preguiçoso. Você não é um preguiçoso, você é trabalhador. Você enfrenta. Você já está indo cumprindo as Escrituras. Portanto, há uma bênção para você. É só crer. É só não se dar por vencido, que Deus vai te ajudar. Agora, uma outra coisa, irmãos, que eu havia anotado, depois eu abri um leque. É Provérbios 6, versículo 2. Anote aí. Provérbios 6, versículo 2. A coisa é séria. E acontece isso quando você deixa a sobriedade por causa da circunstância. Enredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. Quando que acontece isso? Quando você está desequilibrado e dependente. Está no desespero. Lembra quando Saul estava desesperado? Ele fez coisas que para ele era proibido. Só o sacerdote era permitido. No desespero ele fez aquilo. E tem gente que no desespero ele vota. Ele vota emocionado, porque a emoção, ela é boa. Mas a própria emoção, ela pode ser um mal para a pessoa e ela não sabe disso. Porque no desespero, ela faz votos
pensados. E às vezes na emoção, naquela unção que cai sobre a igreja, a pessoa faz voto. Ela acaba fazendo voto. E se você pegar Eclesiastes 5, a partir do versículo 3, está escrito assim: na multidão, na multidão na muita ocupação, vem os sonhos. Tem gente que sonha demais. Sonhos espirituais é igual profecia, são raros. A pessoa vai viajar, às vezes começa a sonhar com um acidente. Vai fazer uma coisa, sonha com aquilo ali. Ah, eu disse, eu sonhei. E a voz do tolo na multidão das palavras. Quando fizeres a Deus algum voto, então desespero. Lembra de Jefté? Ele fez um voto sem pensar. Só que ele não era tolo. Ele cumpriu o voto. Mas foi sem pensar aquele voto de Jefté. Ele disse: a primeira coisa que vier ao meu encontro depois da vitória, eu sacrificarei. Eu darei a Deus. Ele jamais pensava que seria a própria filha, festejando a vitória do pai. Mas ele não era tolo. Está entendendo? E a filha era do mesmo calibre dele. Se preocupa não, pai. O senhor votou, eu estou aqui para pagar o voto. Fica firme. Então, quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Eu me lembro de irmãos que votou. Veja bem. E para cumprir era tentador. Porque votou assim: se eu passar no concurso, o primeiro salário eu entrego na igreja. Agora, se o salário for pouco, ficaria mais fácil, né? Se for um salário alto, você passar o mês inteiro trabalhando, como que demora o primeiro salário? Aí quando vem na tua mão, você ser tentado, e eu creio que a pessoa é até tentada, porque a tentação não é pecado. Tentação, ela vem na mente. O diabo fala as coisas na nossa cabeça, mas o Espírito Santo dentro do teu coração resiste, e aquilo que você votou, você cumpre. Porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Quantos pais, filhos, a gestação complicada, mãe, e a mãe vai e faz o voto: ô Senhor, se o Senhor não deixar eu perder esse neném, eu vou levá-lo para a igreja, vai crescer na escola dominical. Aí Deus abençoa aquele parto, a criança nasce com saúde, e aí? A mãe não cria ele na palavra. Aliás, a mãe vai embora para o mundo, carrega o filho também.
mas fez o voto. Como que uma pessoa vai ser abençoada devendo algo para Deus, gente? Devendo algo para Deus. Está lá doente. Ô Senhor, me cura. Se o Senhor me curar, eu te seguirei. Aí o pastor vai lá, ora para aquela pessoa. Ela é curada. Cadê? Que segue? Isso é coisa nenhuma. Isso é um voto de tolo. Deus cumpre a parte dele e ela não cumpre a dela. A pessoa que vem apresentar a criança aqui, ela tem que saber. Eu sou responsável para educá-lo nos caminhos de Deus. Esse método que o pastor Joaquim passou a usar é maravilhoso. Eu acho lindo aquilo. Os pais que têm filhos na igreja, ele tem que vir no altar comprometido em ensinar o caminho de Deus para o seu filho. De um ímpio eu nem diria. Já está fazendo uma grande coisa apresentá-lo na casa de Deus. Melhor fazer isso do que ter aquela marca do catolicismo. Arrumar um padrinho, uma madrinha. E seguir em frente naquela doutrina. Mas vejam bem, isso é coisa séria. Tá? Melhor é que não votes. Deus não obriga ninguém a votar as coisas. Do que votares e não pagar. Tá? Ninguém é obrigado a votar. Você não é obrigado. Então, a pessoa desequilibrada, ela acaba fazendo coisas que ela não faria se estivesse sóbria. E o diabo fica esperando, espreitando. Você pode ver. Você está vendo uma situação na natureza, um lobo, uma raça de raposa que é cruzada com lobo, ela caça individualmente. O lobo caça em alcateia. Essa raça caça individualmente. E ele entrou no meio de um bando de carneiros. Gente, tinha carneiro que estava fácil para ele pegar. Mas ele entrou no meio porque ele observou um. E o narrador disse que ele observa 1 hora, 2 horas, 3 horas, e às vezes passa o dia inteiro observando uma vítima. Ele fica analisando os que são mais fracos. O meio mancando, doente. E Satanás fica esperando uma brecha. Vê você descontrolado, descontrolada. Para abrir a boca e falar o que não deve. E muitas vezes provocado por uma outra pessoa. Eu me lembro uma vez, eu tinha um amigo, amigão mesmo. Eu viajava 500 quilômetros só para visitar ele. E nós vínhamos de uma campanha. Eu, pastor Luiz Mendes, esse amigo. E ele vinha, gente, falando mal do nosso ancião, pastor Joaquim. Que tem pessoas que têm unção para falar as coisas.
no caso do mal, é unção do mal. Porque ele consegue, ela consegue atrair gente, sabe? Ela consegue ungir a mensagem dela. Quer dizer, o diabo unge a mensagem dela. E ele foi falando, e eu fiquei irado. Irado contra uma pessoa que eu sempre amei. E ele falando sobre anjo, eu disse, só se for um anjo caído, se referindo ao pastor Joaquim. Saiu da minha boca, um anjo caído. A atmosfera dele me contaminou. Sabe? Me contaminou. E eu observei que o pastor Luiz Mendes estava no mesmo lugar. Eu dirigindo, pastor do lado, meu lado, e esse irmão atrás. O pastor Luiz disse assim, eu não levanto nenhuma unha contra o pastor Joaquim Gonçalves. E aquilo ficou na minha cabeça. E aquilo me perturbou. Pois no próximo encontro, eu nunca tinha conversado com o pastor Joaquim no escritório. No próximo encontro, eu não vi a hora de chegar. Era na Senador Jaime. Eu fui no escritório dele e disse, pastor Joaquim, eu estou aqui para te pedir perdão. E eu estava chorando. Ele nem sabia daquilo. Mas o tribunal de Cristo estava na minha mente, na minha cabeça. E eu dou graças a Deus por causa dele. Irmão Brana, quando foi orar por aquela criança lá, ele havia mentido para o advogado dele. O tribunal de Cristo na mente começou, igual dente quando está doendo, sabe? Quem já sentiu dor de dente? Lateja assim, ó. Ele disse, espere aqui, eu tenho que consertar uma coisa. Foi lá no advogado e consertou aquilo. O senhor ligou em casa, eu estava, fiz minha esposa mentir, mas eu estou aqui para acertar. O advogado disse, Billy, o que eu posso esperar de alguém que está se acertando? Eu já criei em você. A partir de hoje, eu crerei ainda mais. É nas coisas assim, ó. Tá? Que Deus opera. Pastor Joaquim riu de mim, brincando, dizendo assim, o problema do povo é o Joaquim Gonçalves. Fique em paz, fique em paz. E o que eu fiz a partir daquele dia? Eu havia trocado meu telefone. Eu não dei meu telefone. Eu cortei a amizade. Sem brigar com essa pessoa. Nunca briguei com ele. Na verdade, eu tenho até saudade dos velhos tempos. Mas eu me apartei. E foi bom para mim. Está entendendo? Foi um alívio, gente. Foi um alívio. Eu saí leve daquele escritório. Aleluia. Posso até discordar, mas nunca falar mal. Porque discordar, no encontro de pastores, a gente discorda um do outro, se acerta, mas é pensamentos, é coisas da Bíblia Sagrada. Está entendendo? Mas eu amo de coração aquele ministério. Amo de coração o ministério do pastor Luiz Mendes.
amo de coração todos os ministérios que pregam a genuína mensagem de Deus. Eu não tenho inimigo. O único inimigo meu é Satanás. Então, às vezes, a pessoa chega com aquele pacote ungido, selado pelo diabo, e abre aquele pacote na casa da pessoa. A pessoa nem está sabendo daquilo. E ela dá ouvido. Nós devemos ser portadores de boas novas, gente. Perceber que um irmão está faltando na igreja, não ir lá na casa dele para acabar de desanimar. E lá é dizer para ele: ó, o culto está sendo uma bênção, você não sabe o que você está perdendo. Volta para a igreja. Eu vou lá contar o problema que está acontecendo na igreja. A pessoa já diz assim: bom, já não estou indo mesmo, agora que eu não vou mesmo. Agora que eu não vou mesmo. Que coisa maravilhosa a pessoa fez. Coisa maligna. Coisa errada. Nós temos que parar de ser fofoqueiros. Mensagem: a segunda vinda de Cristo, o profeta diz: nos tornamos mexeriqueiros. Uma outra coisa, a pessoa quando está sob pressão, desequilibrado, ele abre a boca, fala coisas, uma delas é o voto, e às vezes para amedrontar, principalmente filhas, o pai diz assim: se uma filha minha, até querendo fazer média para os outros, se uma filha minha vier grávida para minha casa, eu coloco ela para a rua. Eu ponho ela para fora de casa. Eu não aceito isso. Quero mostrar para os outros que ele é machão. Quando saiu aquela palavra da boca dele, o diabo já começa a trabalhar naquilo. Porque o diabo sabe que ele está preso naquela palavra. Está entendendo? Satanás sabe. E aí, que Deus tenha misericórdia para não acontecer. Porque se acontece, depois é difícil, sabe? É difícil. Porque ele fica preso naquilo. E quem ouviu aquilo vai dizer depois: e agora? E aí, ó? A sua filha aí, grávida, desvirginada, por um bandido aí sem Deus. Você vai cumprir ou não vai? Você não é de palavra? Não fala coisa, gente. Imunize a família. Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga chegará na tua casa. Não vai chegar. Crê que não vai chegar. Está entendendo? Creia que não chega. Imunize a sua casa, crendo em Deus, crendo na palavra. Já fica naquela, gente. Fica esperando. É.
E não é só em relação a filhos e filhas, não. É em relação a muita coisa. Até falando em relação aos outros. Por exemplo, um irmão, acontece um problema na família dele. Tem uns que mesmo o homem sendo prejudicado, até traído pela esposa, porque o ensinamento nosso é esse, gente. Às vezes tem mulher que ela tem espírito mesmo, está entendendo? Ela comete um adultério hoje, outra amanhã, é o caráter dela. Mas tem mulher que ela foi apanhada por uma cilada do diabo. E nós, pastores, nós não falamos. Mesmo assim, eu diria, você tem toda a liberdade para largar. Mas eu vou te aconselhar, não larga não. Eu sei de um caso que o marido não queria largar. Mas os irmãos iam na casa dele, dando pressão para ele largar, dizendo assim: se fosse você eu largava. Se fosse você eu largava. Aí acontece com ele. Eu já vi gente falar assim: pastor, eu nunca pensei que eu não ia conseguir largar da minha esposa. Eu nunca pensei que eu perdoaria minha esposa. Vocês veem como que a gente se enrola abrindo a boca sem pensar? Se enrola abrindo a boca? Gente, nós precisamos de que em nossa boca só haja palavras que promovem a edificação. Palavras que promovem a edificação. Glória a Deus. Você não pode ficar preso em palavra. Glória a Deus. Pensa, sede sóbrio, se encha do Espírito Santo, se encha de Deus. Não importa, na mensagem Véu Adentro, parágrafo 71, o profeta diz: o cristão descansa, não é agitado, não corre de um lugar para o outro, não se irrita, não discute. Tudo para ele termina no Calvário. Aleluia. Tudo termina no Calvário. Pode ser tempo de tempestade. Pode ser tempo de sol límpido. Céu límpido. Tempo de prova. Tempo de bonança. Ele sempre tem a palavra de São Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Não olhe para barcos naufragando, olhe para aquele barco chamado Jesus Cristo, que venceu por você. Aleluia. Glória a Deus. Seja um cristão equilibrado, uma mãe equilibrada, você verá vitória e mais vitória. Glória a Deus. Você já apanhou a sua família para orar todos juntos? Chamar a família, vamos orar. Ajoelhar ali no chão, pai, mãe, filhos. Fazer aquele culto doméstico dentro de casa. Você não tem que pregar como um pastor prega, não. Culto doméstico, basta você ler a Bíblia, um salmo, fazer um comentário. Está entendendo? Fazer uma oração a Deus.
Às vezes o pai vai fazer uma viagem, junta toda a família para orar por aquele pai que vai viajar. Está entendendo? Aquele filho que veio de longe visitar a família, na hora de ir embora, junta toda a família e faz aquela oração, guarda na pista, guarda na viagem. Nós oramos muito pouco. A Bíblia diz: orai sem cessar. E a nossa oração é minguada, parece conta-gota. E o profeta disse: você só ameniza o mau gênio lendo e orando. Está entendendo? Fizeram uma pergunta para ele. É lendo e orando, fazendo calo no joelho e pedindo a misericórdia de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não seja difícil. Eu já vi gente falar assim: eu sou mais amigo dos meus amigos do que... Aliás, eles são mais amigos meus do que eu dele. Achando um vantajoso isso. Eu sou difícil, sabe? Gente, não seja difícil não. Seja fácil. Glória a Deus. Fechemos os olhos. Aliás, vamos ficar em pé. Olhos fechados. Vamos pedir a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nunca vamos dizer assim: se Ele quiser, tem que vir em mim. Vá nele. Fica vermelho. Rosto corado. Mas acerta. Pede perdão. Glória a Deus. Senhor, é nessas horas que a gente vê o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho difícil. Mas nós fizemos uma decisão. Nós tomamos aquela decisão, a mais importante da nossa vida. É de entrar por essa estrada, por este caminho estreito, apertado. Mas é o único caminho que nós podemos andar com o Senhor. O Senhor disse para o profeta desta era: é o meu caminho. E nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Eu creio, Senhor, que nós já estamos sendo abençoados. Esta palavra tem norteado a nossa vida. Essa palavra nos fez pensar na nossa vida. E frutos de salvação, frutos de eleição, frutos do Espírito Santo começaram a nascer, a amadurecer na nossa vida. Porque eu criei no que eu preguei. E eu tomei para mim o que eu tenho pregado. E eu creio que os irmãos creram no que foi falado. Tomaram para si a palavra. Glória a Deus, aleluia. E eu estou aqui, Senhor, como aquela madeira de gofer. Eu não me considero totalmente impermeabilizado de tudo. Mas o Senhor pode passar mais uma demão do teu
aleluia, do teu Espírito Santo na minha vida. Glória a Deus, do teu betume na nossa vida. Porque eu sinto que eu preciso de ser betumado. Eu me sinto fraco na tua presença. Eu quero mais de ti, meu Deus. Eu quero mais desse Espírito amoroso. Esse Espírito manso. Esse Espírito humilde. Aleluia. Assim como Noé apanhou aquele betume e deu um ademão na madeira de gofer, aquele betume quente, e aquilo penetrou, aquilo entrou profundamente, como o batismo do Espírito Santo com fogo. Eu estou aqui na tua presença com esse rebanho. Deus, manda mais uma porção do Espírito Santo. Manda mais uma porção desse betume. E eu estou de peito aberto, coração compungido. Eu quero mais do Senhor na nossa vida. Nós queremos mais de ti na nossa vida. Eu preciso do Senhor. Eu não me acho grande. Eu não me acho completo. E eu estou aqui para ser completado. Aleluia. Eu não tenho mérito nenhum. Meu mérito é o Calvário. É a minha chamada que foi por eleição, predestinação. Glória a Deus. Eu não fiz nada para estar aqui hoje. Estou aqui pela tua graça, pela tua misericórdia. Aleluia. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus, a levar minha cruz. Me ajuda, Jesus. Estamos num momento crucial. Estamos para chegar no final da jornada. Glória a Deus. Não é momento de desistência. Não é momento de desistir. A nossa fé é igual à fé de Abraão. A fé de Abraão não é de desistência. É de não se dar por derrotado. É de não se dar por vencido. A vitória é nossa. Pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Que cada pessoa doente seja curada nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Você pode abrir a tua Bíblia? São João 6, a partir do 63. Nós temos a irmã Lica, ela voltou para a comunhão na vigília. E a irmã está firme, Malica, na sua decisão? Então vamos levantar as mãos para ela, cada um. Deus te abençoe, Malica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Graças a Deus. Se alguém desejar o batismo, hoje é um dia que você pode se render também. Tá? É o levantar de mão. E quem desejar, tá? Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu diria até que a mesa da ceia, ela te recebe já hoje, se você assim desejar, tá? Porque
nós somos justificados pela fé. E aí aquela fé reduz em obras, que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? São João 6, a partir do 53. Na verdade, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, e se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Amém. Mais para frente, nós vamos queimar o pão da ceia aqui mesmo, no tabernáculo. Hoje ele é queimado na casa do Nardo. E quando todo quintal nosso for cimentado, vai ficar um lugar para que o pão seja pão queimado, vá para aquele lugar. Tá? E haverá uma outra reuniãozinha após a Santa Ceia, após o lava-pés, que é a queima do pão, tá? E nós faremos sempre ao som do conjunto. A gente vai cantar, e a igreja não precisa participar, mas quem quiser participar, ficar, né? Você pode ficar em reverência, porque será queimado lá fora e enterrado ali fora também, tá? Depois eu vou ler a escritura para isso, certo? Nós vamos orar. Querido Deus e Pai, aqui está na minha mão o pão da Santa Ceia. É um pão igual, semelhante àquele que Jesus Cristo tomou quando estava ali na Páscoa, dizendo: isto é o meu corpo. Portanto, é um pão asmo, que não contém fermento, porque o fermento representa o pecado. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa este pão, consagra este pão, e abençoa também as mãos que tem preparado, e o lar onde ele é preparado. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa também o vinho, porque o Senhor tomou ali vinho. E São Paulo ensinou a ceia com vinho, porque o povo se embriagou, porque tomou demais. Mas nós estamos aqui para tomar um gole desse vinho consagrado, comer um pedaço deste pão, cumprindo este grande mandamento por revelação divina. Por isso damos graças ao Senhor pela mensagem da hora, que realmente nos prepara para o arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Assentai-vos.
seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue e por nós ali ele verteu. Eis este sangue lavado com roupas que dão alvação. Os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. A preciosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador, pois quem mais salvo se alegre, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente